gosta da ideia de que, eu falei agora há pouco brincando, né, de que as pirâmides do Egito foram construídas por ETs, né, mas o povo, lá você falou uma vez que isso soa como desrespeito até pros... Você fala isso pro egípcio, assim, tem um que vai rir, uns vão rir da sua cara, tipo, mas vai embora daqui. Esse ocidental idiota, mas cara, tem uns que ficam ofendidos de verdade, fala, como assim, cara? Quer dizer que todo mundo construiu tudo no mundo inteiro, mas aqui a gente não conseguiria construir isso. E os caras não tinham, talvez a tecnologia que a gente tem hoje, mas eles tinham inteligência. Eles sabiam lidar com o sistema hidráulico, eles sabiam lidar com o sistema de peso, eles eram muito bons para resolver problemas de matemática, de geometria. Totalmente. Os caras eram... Até astronomia, o pessoal fala, nossa, como é que eles tinham conhecimento do alinhamento das planetas com as estrelas? Fala, bicho, eles olhavam pro céu. Olhavam pro céu, cara. E olha, vou te falar, existe o horóscopo de Dendera, que é um horóscopo que hoje está no Louvre. Ele foi tirado do teto do templo de Hathor em Dendera. E ele era tão preciso que Napoleão manda arrancar do teto para que os astrônomos franceses pudessem estudar aquilo de tão preciso que aquilo era. E durante muitas décadas, aquilo foi o mapa mais preciso do céu que a gente tinha. 48 constelações que os egípcios conheciam estão naquele mapa. Cara, quem ficou 1000 anos tentando acertar a pirâmide... Tem que acertar, exatamente. Chega uma hora, né? Mas isso é uma... A culpa disso aqui é a porra do Van Däniken, que soltou aquele Era um Deus Astronautas. Quando eu descobri que era um livro da década de 70, eu fiquei de cara, porque eu achei, não, isso é um livro da década de 20, do início do século 20. Não, década de 70. Eu falei, pelo amor de Deus, gente, isso já estava desbancado antes desse livro estrear nesse sentido, né? Mas isso é uma ideia muito equivocada de teleologia, que é o quê? Você projetar a tua vida de hoje no antepassado. E isso é muito ruim, porque, por exemplo, tem muitas essas crenças alienígenas em outras esferas, em outras sociedades. Por exemplo, os Anunnaki. Toda hora você vai ver o negócio dos Anunnaki. Aí eu tava conversando com o João Carvalho, que é um cara muito... João Carvalho, comunista, né? O pessoal conhece do YouTube. Mas ele é um cara super nerd, com hiperfoco em Suméria, Babilônia. A gente fez o Suméria Cast lá no Mundo Freak, ele me explicou muito dessa situação. Ele falou, Andrei, sabe por que a galera tem essa confusão com relação aos Anunnaki? Se você colocar na imagem, eu vou pedir pro nosso queridíssimo amigo colocar um Anunnaki aí pra gente. O pessoal fala, não, porque os Anunnaki, porque segundo a crença ali da Babilônia, né, você tinha os deuses que criaram os Anunnakis, porque os deuses não queriam trabalhar. Aí os Anunnakis criaram os humanos, porque eles não queriam trabalhar. Aí isso vai se cruzar com aquelas teorias ufológicas da galera fazendo experimentos com DNA humano. Ou seja, pegou o macaco, colocou DNA alienígena e se transformou num humano. Mas qual é a questão toda? Quando a galera da ufologia fala, olha só esse rosto reptiliano que demonstra as origens alienígenas da nossa raça, os Anunnaki, aí pega a mitologia para falar que na verdade estavam falando dos alienígenas e coisas nesse sentido. E o João virou para mim e falou, Andrei, isso é muito simples de se explicar. O babilônico acreditava que o céu era água. E o que tem na água? Peixe. Qual era a cara dos deuses? Cara de peixe. Então não são reptilianos. Com cara, eles são peixes. São caras de peixe. Eles são caras de peixe. Então isso é tão fácil de se explicar quando você estuda o mínimo da coisa nesse sentido. Eu acredito no fenômeno ufológico, né? Trabalhei na Operação Prato, no podcast da Operação Prato durante um ano inteiro da minha vida sobre isso. Eu era um cara muito cético com relação à ufologia. Hoje eu acredito. E a Operação Prato é nossa, né? Brasil, né? É nosso, aconteceu lá no Pará, etc e tal. E você fez e eu acompanhei o seu trabalho, você fez um trabalho incrível de pesquisa. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu abri o Wikipedia e tem lá um trechinho lá. Ivan Mizanzuki, Andrei, acharam material. Tipo, porque sabe o que é legal? Porque geralmente casos ufológicos, eles não são mais atualizados. Para naquilo. Para naquilo. E eu tô pegando um caso de 50 anos e a gente conseguiu fazer uma atualização da hora sobre o caso, nesse sentido, né? E aí eu tava fazendo todo esse trabalho, então assim, eu hoje, vendo a materialidade da coisa, eu acredito no fenômeno ufológico. É muito doido eu estar falando disso. Você parou pra acreditar? Você voltou a acreditar ou você nunca acreditou e acreditou agora? Não, eu acredito. Eu era aquele adolescente. Acreditou um dia. Daniel, eu era aquele adolescente completamente virgão, que ficava de madrugada olhando aqueles sites morte.com.br, assustador, aquelas teorias da conspiração. Eu adorava essa porra. Aí eu entrei na faculdade, né? Continuou. Não, aí eu vi que a vida não era só isso, né? Aí eu falei, mano, tá, ok. Eu comecei a perder mais esse interesse. Mas aí eu comecei a gravar o Mundo Freak e aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu comecei a ver todos os casos ufológicos e eu via que eles eram muito diferentes uns dos outros. E isso eu comecei a questionar muito dentro desse cenário. Porque, por exemplo, tem cara que fala que tava no pasto, apareceu o disco, aí apareceu 3 cabeçudinhos, deram uma porrada nele e arrastaram ele pra dentro da nave. Aí tem outro cara que veio o facho de luz e arrastou ele pra dentro. Então, assim, você começa a ver que ali
parece muito mais uma construção cultural do que realmente algo que existe. Então eu passei aos poucos a desacreditar e até tratar com uma certa meio, mano, essa parada não existe, não. Falando de ET de novo. De ET, né? esse negócio aí. É. Eu tenho, inclusive, um problema de acreditar de que sociedades chegariam aqui dessa maneira, nesse sentido, né? Só que essa é a parada. Quando tu mergulha fundo nesse negócio, você vê que tem uma materialidade muito específica de um fenômeno que é real e que ele é retratado, só que assim, esquece a antiguidade. Estamos falando das últimas 70 décadas, de Roswell para frente, está falando de ufologia moderna. Existe um fenômeno que é visto por militares, por caças, por pilotos, que são dessas luzes que as pessoas acreditam ser inteligentes. A gente não sabe se é ou não, mas que o cara fala e fala, bicho, isso aí não é real. E que brinca com a nossa tecnologia, que a gente não sabe de onde é, a gente não sabe o que é. E existe uma plena materialidade com relação a isso. E a questão toda é que hoje eu acredito no fenômeno, mas é muito difícil acreditar que essa galera, seja lá o que seja, esse fenômeno, estava através dessas representações históricas, porque na verdade isso vem de uma tremenda ignorância. Se você conversar com arqueólogo, não é só com egípcio, se você conversar com arqueólogo, o cara vai rir da tua cara, porque você vê que por mais que existam elementos que a gente não consegue explicar, por falta de conhecimento nosso, existem tantas outras explicações para aquilo antes da gente chegar no absurdo. Tem a falácia do Deus das lacunas, né? Quando você não entende algo, você fala, foi Deus que... Foram os alienígenas que vieram aqui e construíram nesse sentido, né? E hoje em dia, assim, pode não ter explicação sobre tudo com relação à construção das pirâmides, existem muitos mistérios nesse sentido, e isso deveria ser o mais empolgante, porque pô, a ciência não parou, ela tá continuando, ela tá se corrigindo, e ela tá se afinando, se sofisticando. Isso é muito da hora. E aí a galera parou no tempo, porque tá nesse rolê dos alienígenas que eu hoje assumo como... Se o cara quer acreditar em Astacheran, que alienígena curou, eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Só que eu uso, por exemplo, o espaço do Mundo Freak lá justamente para... Se quer acreditar nisso, beleza, acredita. Mas olha esse negócio histórico aqui, olha o que esse especialista aqui tá falando, olha... Porque o mundo já existe mistérios a rodo aí, que a gente não precisa apelar para esse tipo de coisa. Então quem gosta mesmo, faz um trabalho da hora nesse sentido... tende a abordar isso dessa forma. Mas é claro, eu acho divertido. Pela piada, não, foram os alienígenas, né? Mas claro que não, né? A gente tem toda essa capacidade. Porra, é foda pra caralho. Há 5 mil anos a gente tava fazendo essa porra, cara. Que daqui a 5 mil anos o que a gente vai estar fazendo? Isso é muito legal. Com alienígenas. Aí daqui a 5 mil anos vai ser construído com os alienígenas. Aí vai ser da hora pra caralho. Nesse sentido. Mas quando você fala de Operação Prato, que foi nos anos 70 aqui no Brasil? Foi nos anos 70, foi em 77. Foi antes do ET de Varginha, né? O ET de Varginha foi em 96, né? Foi em 96. Inclusive, o ano que vem faz 30 anos de ET de Varginha. A fita vai aparecer. A fita tá aparecendo. Vamos lá. Essa famosa fita essa aí. Famosa fita. Cara, esse episódio ele tá maravilha. Fita aí. Ele tá Vaticano, Já te ofereceram? Egito Sim, e por quanto? 20 pau. Me manda o contato aqui, né? Sério? Não. Que papo, Eu ofereci... Na verdade, eu recebi um e-mail e me intrigou um pouco, assim. Eu fiquei com vontade de responder, sabe? Recebi um e-mail e era... Sabe quando é arroba... você vê que é e-mail governamental mesmo? É e-mail de alguma corporação. Aí falou que trabalhava lá no exército e tal. Não posso falar muito, tô mandando. Mesma coisa. Se você... Mesma coisa? Pra mim foi a mesma coisa Se você também. Quer até quiser... montar grupo, eu, o Bock e ele, no WhatsApp pra conversar. E conversaram? Chegou a conversar com ele? E ele te mostrou um pedacinho também? Não. Pra mim ele mostrou. Não pedi também. Ele mostrou, ele filmou de uma tela um pedacinho do vídeo. E aí? Cara, primeiro que assim, ele tá filmando de uma tela, o negócio foi filmado no VHS. Então assim, já é aquela coisa que você olha e você fala assim, a fita, ele me mostrou um pedacinho só. Esse cara chegou, eu também conversei com esse brother. Quem é então. esse cara, hein? O cara que tá aqui. E ele fala a mesma história, que ele é militar, que ele não pode contar. Isso. E vem um e-mail meio... E aí vem um e-mail. E aí quando Faz inteligência artificial o negócio e a gente já joga pro mundo aí, né? Mas tem que sair o ano que vem. O ano que vem faz 30 anos, então, eu acho que é a hora. Uma coisa muito legal da diferença entre Varginha e Operação Prato é que Operação Prato a gente sabe que tem fita. Tem o quê? Tem as A fita fitas. existe. A fita existe. É real. A gente não sabe onde elas foram parar, mas a gente tem toda a materialidade e a gente tem... E não é tipo assim, o cara falou. Não, isso está em registro da aeronáutica. Isso está em registro oficial da aeronáutica de que existem as filmagens, não de ET, mas do fenômeno luminoso que acontecia no Pará nesse sentido. Mas fala da Operação Prato, porque acho que tem gente que não sabe. Perfeito. Pará, década de 70, finalzinho ali da ditadura militar. O Brasil estava brigando com os Estados Unidos por várias coisas, inclusive sobre a bomba atômica. A gente começou a aparecer um fenômeno lá na área norte-nordeste do Brasil, que eram luzes que apareciam no céu
e alegadamente sugavam o sangue das pessoas através de fachos de luz. Esse é bem creepy. É mais assustador que o ET de É um Varginha. fenômeno extremamente violento, até por padrões da ufologia nesse sentido, que tem a história de abdução. Então é um fenômeno extremamente violento, porque as pessoas supostamente atingidas por isso, elas adoeciam e ficavam anos acamadas, anos não, né? Meses, semanas até meses, às vezes acamadas nesse sentido, o que dava a crença do sugar o sangue, né? Porque elas acreditavam que essa fraqueza vinha da luz sugando o sangue delas, né? Mas como que era? Era uma luz que aparecia no céu colorida e tinha um raiozinho. A pessoa tava ali caçando, tava do lado de fora de casa fumando um cigarro, sempre durante a noite, e aparecia uma estrela no céu que descia e ficava gigante e atacava ela quando chegava numa proximidade específica. Mas atacava como? Era um raio? Era um facho de luz que paralisava a pessoa. Ah, entendi. E depois vem um outro facho mais concentrado, como se fosse um laser, que atingia geralmente a região do peito ou dos braços, e queimava a pessoa, e a pessoa sentia como se fosse uma perfuração. Tipo uma injeção. Tipo uma injeção, e a pessoa caía dura e ficava semanas. E inclusive tem sequelas até hoje, algumas dessas pessoas nesse sentido, alegadamente, né? Por que eu tô falando alegadamente? Porque a gente não tava lá para saber exatamente como que era esse processo. Só que diferente do que as pessoas acham, as pessoas se concentram nesse caso na cidade de Colares, aonde aconteceu a Operação Prato, que foi a operação militar da aeronáutica que estudou esse fenômeno. A questão toda é que esse é um fenômeno que ele atravessou Pará e Maranhão. Ele é um fenômeno de 2 estados vizinhos, né? Mas bem diferentes. Esse é um fenômeno que chegou a quase São Luís e chegou a quase Belém do Pará. A gente está falando aqui de muitas centenas de quilômetros. É muito distante. Sempre com o mesmo modus operandi. Às vezes variava um pouco os ataques, às vezes não tinha o feixe concentrado, às vezes as pessoas só viam, inclusive não eram atacadas, mas sempre com a mesma modalidade de ataque, como se fosse um modus operandi. Tanto que no podcast da Operação Prato que eu toquei, podcast da Globo, inclusive, não está no YouTube, está no Spotify. Spotify e outros, né, de outros aparelhos aí de podcast, são 13 episódios, tem mais de 30 horas aí de conteúdo. Isso que é um documentário que, tipo, a gente foi utilizando o método do Ivan Mizanzuki, ali do caso Evandro. A gente foi fazer um trabalho sério sobre a parada. É claro que suscita muito. A gente acredita que a gente tenha feito no Brasil o primeiro trabalho de True Weird, que lá fora estão se falando muito, né? Que tem o True Crime, aí tem o True Weird, que é você usar uma investigação jornalística para ir atrás de um fenômeno insólito, né? Misterioso nesse sentido. É tido como sobrenatural também, né? É tido como sobrenatural porque você tem essa... Assim, a gente não sabe se são naves, né? Inclusive, é algo que a população da época não acreditava em alienígenas. Na verdade, eles mal tinham contato com esse tipo de crença, ficção científica e coisas nesse sentido. Quem tinha mais eram os militares. Os militares eram completamente... Você que gosta, Léo, dessa parte esotérica, os militares todos, no mínimo, eram kardecistas. A maioria deles maçons, boa parte deles Rosacruzes. E acreditavam muito, na década de 70, né? Acreditavam muito nesse contato espiritual. Tanto que quando eles chegavam, eles diminuíam a violência dos ataques, nos relatórios, porque eles acreditavam que os ETs... Era divino. Não que era divino, mas que os ETs estavam aqui pro bem e estavam fazendo algo, tipo uma pesquisa, tentando buscar uma vacina. É óbvio que para as pessoas que estavam sendo atacadas... Não era nada bom. Ser cobaia de ET não era legal. Não era um negócio muito legal nesse sentido, né? E isso é muito da hora, porque eles produziram um relatório de trocentas páginas e vários materiais de imagens e vídeos que foram sendo vazados aos poucos para a galera da ufologia. Então uma galera de dentro da aeronáutica começou a vazar. Isso quem está falando... E tudo isso que eu estou falando para vocês não é algo que eu estou tirando de um doido que escreveu um livro. Eu estou falando de materialidade que a gente tem acesso a hoje, né? Tipo, durante... E isso é muito... Registros oficiais, né? A premissa é muito legal quando tu para pra analisar. Pô, interior do Pará, a gente tem pessoal da aeronáutica, durante a ditadura militar, gastando dinheiro do contribuinte para caçar OVNI no interior, nesse sentido, e de fato produzindo algum tipo de material. E você vê, pô, a galera da aeronáutica, não era... Sei lá, se eu olho pro céu e vejo uma luz, eu, às vezes, não posso me confundir com alguma coisa. E uma dúvida, cara, porque OVNI é um objeto voador não identificado. Pode ser qualquer coisa, não precisa ser um ET, né? A gente já fala, OVNI é ET, OVNI nem sempre é. Mas a aeronáutica achava que era realmente uma força extraterrestre ou não? Então, é muito complexo. Essa pergunta ela é muito complexa porque ela suscita algumas respostas diferentes. Hoje a aeronáutica, ela fala que a Operação Prato não foi científica. A aeronáutica dá um passo para trás e dá. Porque que acontece? Aqueles membros da aeronáutica eram fascinados por esse tipo de assunto. Então, eles... De início, a Operação Prato foi uma operação que durou 20 dias no máximo.
20, 30 dias no máximo. Só que as próprias pessoas que participaram continuaram extraoficialmente. O que demonstra que a aeronáutica estava interessada em pessoas que estavam desesperadas. Mano, a cidade de Colares, ela acabou durante aquele período. Porque a galera estava sendo atacada, do tipo, a galera não conseguia pescar. O pessoal estava vivendo ali de sardinha e farinha. E água, naquele sentido. A galera parou de ir lá, porque as histórias, elas eram horrendas nesse sentido. Então, em algum momento, a aeronáutica decidiu, pô, o que é isso? Ditadura. Podia ser comunista, podia ser alguma invasão estrangeira, podia ser qualquer coisa. Então, a galera foi lá nesse, tipo, o que é isso? E quando vem esses primeiros relatórios, o pessoal olha para aquilo e fala, bicho, e aí? Tipo, o que tá acontecendo? E aí deixa essa porra pra lá. E não tem explicação. Vem uma luz do céu, que, tipo, claramente dá pra ver que não é um tipo de aeronave, não é nada nesse sentido, e a galera não tem muito o que fazer. É por isso que eu, inclusive, eu vou até um pouco contra essas teorias da conspiração, necessariamente. Eu acho que existe um acobertamento até em algum nível mais pé no chão, mas porque eu acho que essa galera nem sabe exatamente que tipo de fenômeno é esse, necessariamente, né? E eles produziram um material com centenas de páginas e diversas fotografias, e quatro filmes foram produzidos. Esses 4 filmes, eles constam em relatório, não são nada, assim, vamos lá, eu acho que esses filmes são impressionantes, mas não é nada do tipo, a nave abriu a portinha, saiu o ET, não. São as luzes, é um compilado das luzes que eles filmaram, que eles viam ali, né? E a gente não sabe para onde foi parar. A aeronáutica fala que já liberou tudo sobre OVNI. Existem crenças e teorias da conspiração que isso talvez tenha ido para fora. Mas esse vídeo quem teria gravado? A galera da própria aeronáutica. A própria aeronáutica, nesse sentido, né? Teve a gente vai saber muito desse caso quando o Coronel Holanda decide falar pro Fantástico, década de 90, né? Acho que foi um ano depois de Varginha, 97, nesse sentido, né? Eu conversei com o Petri, que era o cara que ele era responsável por essas matérias aí, teve aquele do ET que foi dissecado no Fantástico também. Eu falei pra ele, cara, você preto e branco, né? Você foi responsável pelo trauma de muitas crianças. Muito obrigado. E aí ele conversou e ele tava por dentro dos ufólogos e toda essa investigação e tal. E o Coronel Holanda, que foi o cara que alegadamente liderou essa operação, foi lá e abriu o jogo e falou sobre tudo isso. E ele, no final da vida, enfim, aí tem a conspiração porque ele morre um mês depois dessa entrevista, né? Que dá essas teorias da conspiração de queima de arquivo nesse sentido, né? E aí a gente vai abordando toda essa história dentro do podcast nesse sentido. E pra mim é uma história impressionante, porque pra mim a gente tem uma materialidade do fenômeno, não uma materialidade que as pessoas querem. Que, novamente, eu acho bobo essa coisa se é ET ou se não é, se é de outro planeta ou se não é. Eu acho que o fenômeno já é impressionante por si só. E se é algo que a gente não conhece, é muito da hora. Porra, é um mundo cheio de mistérios ainda, com muita coisa pra gente descobrir. Mas a galera às vezes fica perdendo tempo nessa coisa do tipo, qual é a visão de mundo mais inteligente, a minha ou a tua? E aí no podcast a gente não vai para esse lado, a gente vai mais para um lado investigativo, de como a vida tá na tela aí, a Aurora Fernandes, né? Eu conheci ela, inclusive, pessoa incrível, assim, super aberta, simpática, pessoa da hora mesmo. A gente comeu um espetinho lá no Pará, foi muito legal. Eu vou dar um abraço também pro Heitor, pro César, pra Ira, que participaram ali da produção da série também, pro próprio Ivan, que foi diretor da série. E aí eu conversei com todas essas pessoas que só foram conversadas 50 anos antes. Era essa marca que os OVNIs, aspas, deixavam, né? Nesse sentido. Eu falo aspas porque, por mais que seja objeto voador não identificado, a pessoa assume o extraterrestre na questão toda, nesse sentido, né? Hoje, por isso o pessoal está chamando de UAP nesse cenário. Não tem como saber por teste o que deveria ser isso, porque se passou muito tempo desse... Essas marcas, inclusive, já assumiram, já nesse sentido. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho jornalístico para cruzar todas essas informações e saber o que é real e o que não é real. E tem coisa ali que eu acho que não é real, por exemplo, né? Tem muito relato de, por exemplo, de serzinho andando por lá. Tipo, nave que aparece o serzinho. E aí tu vai lá na informação, aí a pessoa fala que não foi aquilo que ela falou. Então tipo assim, a gente faz um trabalho legal de que eu termino o trabalho acreditando no fenômeno luminoso no céu que tinha o potencial de atacar as pessoas. Agora, serzinho, com pistola laser, que tinha essas crenças assim também. Era uma coisa que o pessoal também dava uma exagerada. O Marvin, né? No Tunes, né? Isso aí mesmo. Que vinha com Marvin. E aí vai a parte da ufologia, que eu até acredito que seja até o lado onde a espiritualidade se encontra, né? Que tem muito caso de abdução que pra mim é muito parecida com um fenômeno religioso. Imagem de santo, de visão de santo, assim, e assim, eu não tô falando isso para deslegitimar a crença dos santos nesse sentido, assim, mas o que eu tô falando para mim, os casos ufológicos são mais experiências espirituais do que necessariamente uma
o caso de Fátima mesmo, que é um caso bem... Os mistérios de Fátima. Os mistérios de Fátima falam que Maria, mãe de Jesus, teria aparecido para os 3 pastorinhos lá em Fátima, mas tem alguns ufólogos, inclusive o Edson Boaventura, ele fala que essa aparição não é mariana, e sim uma aparição extraterrestre. Seria uma mulher pequena com uma bola luminosa na mão, que eles falam que é a aparição, né, do sol e tal, né? E aparece várias vezes, eu acho que nos dias 13, alguma coisa assim. E eles falam que essa aparição é alguns ufólogos defendem que essa aparição é a aparição extraterrestre, né? Teve uma que você contou pra mim, Andrei, que foi numa casa que eles estavam jantando, é da Operação Prato, não é? Operação Prato, que é assustadora. Eu acho que é um dos exemplos, assim, eu visitei aquela região, Ubintuba, Santo Antônio do Ubintuba. Que inclusive é a região que ali eu já vi o nome dessa cidade escrito 500 mil vezes diferente. Ubintuba, Ubituba, Bituca. Eu vi no jornal Bituca uma vez. Como é que é? É Ubintuba. É Ubintuba. Ubintuba. Porque, se eu não me engano, é de uma vegetação local, de uma planta local chamada Ubim, acho que é Ubim. Ou Ubim, alguma coisa nesse sentido, né? Então é uma homenagem à planta nesse sentido. Mas esse relato, tem 2 relatos muito impressionantes. Esse, que é a cena do jantar. Era uma vila de, sei lá, de pescadores, assim, uma galera que não tinha muito acesso a muita coisa, tanto é que eles não tinham acesso por terra, era tudo por rio, né? Uhum. Eles tinham canoas, para chegar em Belém, eles tinham que pegar a canoa e ir lá nadando até lá. Então era uma galera super precária ali, que estavam tentando naquele trabalho de expansão da ditadura, né, de você jogar essa galera para povoar a região, nesse sentido, super precarizado tudo, né? A galera tava jantando, era o casal, né, o seu Miguel Arcanjo com a esposa Teófila e mais uma amiga do casal. De repente vem uma luz da janela, assim, porque calor, etc., janela aberta. E o relato é muito impressionante, porque os 3 são atingidos e eles falam que as mãos do seu Miguel, eles faziam assim, em formato de garra, assim, de dor, assim, de sendo atacado, e ele desmaia logo então, e depois é tratado. Então você tem vários relatos muito parecidos com esse. Esse é um leve nesse sentido. Uhum. Tem um que eu cito que ele é traumatizante. Eu dou o relato do episódio 7, que é o relato de Mosqueiro, da cidade de Mosqueiro. Fica ali perto da Baía do Marajó, né? É uma ilhazinha e tem a cidade de Mosqueiro também. Provavelmente era uma das vilas ali da ilha. Que era um casal que eles foram atacados em casa. Esse, inclusive, é o de relato de ser. Só que a gente conversou com essa galera, né? Eles são atacados dentro de casa. Primeiro a mulher, o cara vê o ataque, puxa ela e ele é atacado também. Eles são paralisados, eles conseguem ir para trás da casa, eles conseguem, né, não ser mais atingidos pela luz, eles conseguem fugir e tal. A mulher estava grávida e tem um vizinho que sai com uma carabina e dá um tiro na luz, né? Aí a luz vai embora. E aí eles levam a mulher de barco, né? Uhum. E aí o relato, ele é impressionante e assustador, assim, que você vê que o relato é que eles estão indo de barco, com eles passando mal ali, sendo levados, e a luz vindo atrás, seguindo eles, bem lentamente, assim. Uhum. Como se fosse filme de terror mesmo. E aí você... infelizmente, ela perde o bebê. Ela perde, ela perde o bebê, por exemplo, né? Então, você vê que, cara, tem muita materialidade esse tipo de caso nesse sentido, né? Tipo, e a mulher nunca se recuperou. Ela nunca se recuperou. Até hoje ela sofre de problemas, assim, nesse sentido. O marido com certeza também. Você vê que... Mano, eu conversei com muita gente. Eu conversei com a secretária de Cultura de Colares, né? E ela é filha de um dos atacados, né? O tenente. Porque ele não era do exército, nem da aeronáutica, nem nada. Era o apelido dele, tenente, né? Ele fala que quando... O apelido dele, não era? O apelido dele. E ele fala que quando... Ela fala que uma das primeiras memórias que ela tem do pai é dele pulando no chão toda vez que um avião passava. Pulando no chão? Como no assim? No chão, tipo, se escondendo de medo toda vez que um avião passava. Traumatizado. E aí, completamente traumatizado. E ela lembra dela perguntando pra mãe, por que o pai faz isso aí? E fala, então... Aí depois ela foi saber das histórias, né? Que ele foi um dos caras atacados também. Então, assim, a gente tá falando aí só de relatório, dezenas de pessoas. Mas provavelmente a gente deve estar falando de centenas de pessoas se a gente estiver falando de... Porque foram durante meses, e tu vê que era um fenômeno que se movimentava pela orla ali do Brasil, né? Que foi caminhando para São Luís durante 2, 3 meses, depois foi voltando e foi pro Pará nesse sentido. Como se estivessem procurando alguma coisa.
é um relato muito impressionante, assim, porque a quantidade de dados e materialidade... Eu acredito hoje que a Operação... Não é porque eu trabalhei nesse caso, mas eu acredito hoje que a Operação Prato é melhor do que qualquer outro caso ufológico com relação à materialidade. Cara, dá um banho em Roswell. Roswell tem a importância icônica, né, de ter iniciado essa onda ufológica, mas de estudo ufológico, mas a Operação Prato com certeza é o relato mais impressionante, que o número de vítima, materialidade, modus operandi, e como é um fenômeno esquisito, né? E tem muito de região amazônica, né? De relatos parecidos com esse, que o Rony Vernet, ele fala muito sobre isso nesse sentido, né? Também é um trabalho que eu recomendo muito, né? Mas é isso, Operação Prato foi um trabalho muito da hora, assim, do que eu trabalhei no ano passado. A gente entregou no final de outubro, né? Começou em outubro, terminou em dezembro, nesse sentido. E a gente achou um resquício da filmagem. A gente, através de uma fonte anônima, a gente hoje, da produção, somos os únicos que temos o material original da operação, que são os negativos das filmagens. Né? No caso, não é da filmagem, porque lá a filmagem é Super 8, né? Mas a gente tem uma foto da filmagem sendo exibida. Tipo um frame. Tipo um frame da filmagem, nesse sentido, né? E nós somos os únicos que temos o negativo. Todos os outros ufólogos, eles têm as fotografias, as imagens, né? E a gente conseguiu, através do nosso trabalho, achando aí fontes, e o pessoal falou, pô, o trabalho dos caras é sério, vou confiar neles essa parada aí, né? E talvez exista alguém com essa fita, com essa filmagem mesmo original. Como eu falei, eu acho que não vai ser nada impressionante. Eu acho que essa suposta fita de Varginha aí, pô, o ET aparecendo deve ser foda, né? Mas eu não sei, eu ainda sou cético com relação a que Varginha aconteceu dessa forma que o pessoal fala. Mas então, Varginha me pega muito. Eu gosto muito da história de Varginha. Já fui pra lá 2 vezes, né? E a galera... o mais misterioso pra mim, no caso de Varginha, é que onde ele apareceu continua do mesmo jeito. Parou no tempo. Que é ali no Jardim Andere, né? Jardim Andere. E uma história que eu gosto muito de Varginha é que lá onde ele apareceu... O muro continua com as mesmas pichações de 30 anos atrás. O lugar foi fechado, né? Continua sendo um terreno baldio, igual era na época, só não tinha os muros. E uma história que eu gosto bastante aqui do lado tem uma funilaria, né? E aí tem um cara lá que ele empresta... Por isso que ele caiu ali, o ET, ele queria consertar a nave. Ele tava mirando na oficina ali. Mas sabe que é uma lenda que falam que ele tava indo pra São Tomé das Letras e cai em Varginha. Eles, né, que são vários. Mas esse cara que trabalha na funilaria, ele tem uma escada própria que ele construiu, que ele empresta pra quem quer subir no muro pra ver o lugar onde o ET... E ele fala que vem gente de fora. Quando eu fui lá, inclusive, ele falou que vem gente internacional e tal. E o James Fox veio, né, pra fazer um documentário. E vai voltar agora pros 30 anos, né, eu quero ver o que vai ter o ano que vem nesse aniversário. Olha lá, é onde ele apareceu. Ele aparece do outro lado, na verdade, fundo, né? Tem o último muro lá. E na verdade acho que é de lá pra... a rua que eu tô falando... Bom, agora eu não sei qual que é o ângulo, mas é desse lado que ele aparece. Aquela outra parede, não desse lado aqui, do lado esquerdo. Pô, Kratos, nem pra conseguir o ângulo certo do terreno, cara. Ele trabalha pros ETs, cara. Ele tá do lado dos caras. Olha aí, boa. Achou. Agora sim. O ET cagando, né, cara? Pegaram ele na hora errada. Aquele zoio igual que sai cachorro quando tá sendo pego. Aquele zoio de dó que você tem no cachorro. Ele foi visto exatamente assim, né? Pô, sabe o que eu tava conversando? Eu tava conversando com o bruxo Antônio Fagundes Filho, que ele foi com o Rony Vernet nesse rolê. Porque, não sei se vocês viram a atualização que o Rony Vernet, ele acredita hoje que foi trabalho de bruxaria, né? O quê? O ET, que o ET na verdade é um demônio. Olha, vai melhorando a história. Houve uma evocação, teve um cara lá que agora não vou lembrar o nome, acho que é José Firmino, que seria aquelas histórias de cara rico, que tem pacto, que o pessoal falava que ele tinha aquele demoninho da garrafa. Sim, aí solta o demônio ali. E que ele mais uma galerinha faziam uns rituais numa floresta e que o ET, na verdade, seria uma manifestação de um ser de outra dimensão, tipo inferno mesmo. Entendi. Saca? Porque as meninas falam que ele parece o diabo, né? E o Antônio Fagundes, eu tava com o Antônio Fagundes, nem sei se eu posso estar falando isso, tá? Antônio, beijo pra você. a gente tomou um café outro dia lá, e ele me contou essa história. Mas por quê? Porque é muito... Não, é porque eu não sei o quanto que o Rony quer que eu revele alguma coisa aqui, que talvez ele queira revelar depois nesse sentido. Mas foi bem tranquilo. O Antônio Fagundes falou como é que foi a viagem, né? Onde eles visitaram, em teoria eles visitaram
a floresta, né? Que é uma floresta de eucalipto, zona, assim, né? Cara, e O fala zoológico. que fala que o relato, não, o zoológico não. O zoológico foi onde foi vista a criatura. Eles foram na região onde foram o ritual. Não, peraí, você tá falando eles quem? O Rony Vernier bruxo, e o Antônio, tá. e o bruxo Antônio Não, eu Fagundes. pensei que você tava falando dos ETs, onde os ETs visitaram. Não, mas mas- eles com certeza saíram de lá e foram pra esse Isso. lugar todo aí. Que falam que a região é super próxima e que, segundo o Antônio Fagundes, ele falou que, cara, o relato é assustador, assim, que eles escutaram, que eles viam Shadow People. O Antônio Fagundes Filho é um bruxo, tá, gente? Não é um bruxo. ator, não. Eles estavam fazendo aquele série de caminhoneiro lá, o Carga Pesada. Carga pesada e vira um ET. E né? viram ET, né? E aí eles falam que eles foram lá visitar um negócio, que escutaram uns rugidos esquisitos, umas paradas inumanas, e que eles foram visitando e fizeram uma investigação da vida desse maluco aí, que já morreu, obviamente, porque já faz alguns anos, assim. 30 anos de caso, né? E o cara já era bem velho, assim. Mas dá pra invocar, não tem problema. Pra conversar com ele. E Pra perguntar, né? E o Antônio Fagundes falou que foi um trabalho muito específico de voodoo, Olha aí. que não é qualquer voodoo, não. E aliás, gente, desculpa a galera do voodoo aí, que a galera é um trabalho super sério, da hora, a galera do voodoo, da hora. Voodoo nada mais é do que uma acupuntura wireless, né? Você espeta aqui a pessoa. Que bom. Destravou meu ciático. Travou, meu. Eu tô fazendo esse adendo porque vai naquele rolê de religiões afro. É que o voodoo é uma religião, É uma né? religião. Parece que a Isso, prática. é uma religião. Parece que É a uma prática religião. do que a bonequinho. gente conhece é rudu que voodoo. chama, não é? voodoo, Isso, isso, com isso. H. Nesse sentido, né? E aí, assim, tem pro bem e tem pro mal, né? Como qualquer tipo de religião. Assim como católico e cristão também Claro. tem os negócios dele. Então é uma religião super comum. E o que Of o... the King of the Power. King of the Power. The King of the Power. E aí o Antônio Fagundes falou que é uma tradição específica do voodoo, que segundo ele escutou, muito específica, que é um negócio ultradimensional. Tipo, da galera consegue evocar coisa através de uma tradição super específica. Gente, que incrível. Eu nunca ouvi falar dessa Eu porra. também nunca ouvi falar dessa versão. Nunca. Mas eu achei incrível. incrível. No voodoo você tem um trabalho com Entidades com diversas. entidades né? Você Sim. tem ali uma entidade. Os loas, né? Isso, você tem os loas e tudo, mas você tem todo um mundo espiritual povoado. Sim. A gente tem até uma explicação antropológica pra isso, né? Quando a gente começa muito a falar de alien agora pra tudo, de OVNI. Quando a gente pega a história da humanidade, vou pegar os gregos pra gente iniciar. Os gregos acreditavam em cíclopes, aqueles seres que tinham um olho só. Por quê? Porque eles acharam na costa da Itália, em cavernas, crânios que tinham 2 dentes e um buraco no meio. Então, pô, isso é um ciclope, cara. Só que aquilo era uma espécie de elefante anã que vivia naquela região e que foi extinta. Que o buraco do olho, na verdade, era Era a tromba. tromba. E aí os caras acreditavam naquilo. Porque aquilo era o desconhecido. Quando a Grécia começa a ampliar a navegação pelo Mediterrâneo, a mitologia grega começa a morrer e a filosofia começa a tomar conta da Grécia. Sim. Quando a gente chega, por exemplo, na época das navegações, o Oceano Atlântico era um lugar que tinham demônios, era um oceano que fervia, era um oceano que matava, Que caía. era um lugar, porque era o campo do desconhecido. Então, tudo que era mitológico era o Oceano Atlântico, porque era o que a gente não conhecia. Quando começam as navegações, não tem isso no Oceano Atlântico. Então, a mitologia vai acabando. vai ser- Qual que é a mitologia que começa a substituir? A do Novo Mundo. Ó, lá no Novo Mundo tem Mula Sem Cabeça, tem Saci cidades Pererê, feitas de ouro. cidades de ouro, fonte da juventude. Aí você pega o Novo Mundo, destrincha ele inteiro e fala, não tem nada disso. Qual é a fronteira do desconhecido hoje? Hoje- É o fundo do oceano e o espaço sideral, não é? Esses dias tiveram... Então onde que a mitologia é criada hoje?